A Bíblia, Caio, toda ela, pergunta direta, a Bíblia toda, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo? A Bíblia toda é inspirada por Deus e as inspirações que ela recebeu tiveram as suas pertinências absolutas no tempo em que foram inspiradas. A própria Bíblia se reatualizou antes de Jesus chegar. Por que uma quantidade enorme de coisas da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, pararam de ser praticadas durante o próprio Velho Testamento? Por quê? Tem uma quantidade enorme de coisas da lei de Moisés que estiveram em vigência, algumas delas eram para ter entrado em vigência absoluta, aí foram praticadas relativamente durante o deserto. Quando entraram na terra de Canaã, a maioria delas parou de ser praticada durante cerca de 300 anos. Aí vem Davi, aí Davi pratica solitariamente, porque não tinha templo, os sacerdotes estavam todos espalhados, muitos deles perseguidos, não havia livro. Você pegou a Bíblia já aqui várias vezes. A Bíblia como livro é uma coisa muito antiga. No Velho Testamento de Moisés tinha tabletes. Você vê que ele desce com tábuas de pedra. Havia uma quantidade enorme de tabletes que diziam as coisas e as legislações que Moisés tinha dado. Mas eles demoraram muito a ser reorganizados. Por que o livro da lei estava perdido no templo? Porque não era um livrão, não era uma quantidade enorme de pergaminhos. Eles eram tão soltos, tão esparsos, que podiam, inclusive, durante o reinado de um rei maligno, ser deixado num lugar abandonado e que fosse esquecido lá. Na realidade, essa Bíblia que você começa a ter dos judeus aqui, não até Malaquias, mas até Esdras, Neemias, ela começou a ser montada no exílio babilônio, medo e persa, especialmente no período persa, que foi com o templo destruído em Jerusalém, o templo de Salomão. O que sobrou a eles? Eles só podiam sacrificar no templo de Salomão e o templo tinha sido destruído. E o que eles fizeram? A Arca da Aliança tinha desaparecido. Tinha acabado toda a sacralidade daqueles objetos e relíquias e de cultos. E eles não tinham permissão para sacrificar fora do altar em Jerusalém. Tanto é que os samaritanos passaram a fazer isso, foram considerados hereges até o dia de hoje. Então, o que aconteceu? Eles foram para o cativeiro sem nada. A palavra corria em memória. Era tradição oral. Histórias, né? Histórias. Quem começou a escrever livros antes de que o texto todo estivesse montado foram alguns profetas mais cultos, como Isaías, que era o único letrado. Os demais eram iletrados, precisavam de algum escriba que se impressionasse com a palavra que eles falassem para ir fazendo os registros. É bem depois que isso tudo é ajuntado. Mas o pessoal pensa que veio do céu, caiu assim, veio voando com asas de anjos e caiu na cabeça do pessoal. Isso aqui tem 1.700 anos de idade, de Constantino para cá. Antes disso, os judeus discutiam que livros deveriam entrar, que livros não deveriam entrar. Tiraram um bocado de livros, colocaram outros livros, os próprios judeus discutindo sobre autoria, inspiração, o que era e o que não era. Você sabia disso? A maioria não sabe de absolutamente nada e fazem afirmações peremptórias, sem conhecerem coisa nenhuma. Então, a própria Bíblia foi se atualizando durante o próprio Velho Testamento. Você vê Isaías fazendo reparações ao Velho Testamento. Você vê Isaías fazendo reparações aos rigores do Velho Testamento. Você vê profetas dizendo, não é sacrifício que eu quero. O Senhor diz, a Bíblia é a palavra de Deus? Misericórdia. A Bíblia
é palavra de Deus em tudo quanto nela ainda é pertinente. Porque tem coisas que caíram em impertinência. Não dá para ler Hebreus e não ver a quantidade de vezes em que o escritor de Hebreus diz que os anjos eram inferiores à nova revelação que veio em Cristo. Ele começa dizendo, porque Deus falou aos nossos pais outrora, através de muitos meios e modos. Falou através de patriarcas, falou através de profetas, falou através de anjos, e nesses últimos dias nos falou através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, a plenitude de todas as coisas, a imagem e a expressão exata do ser de Deus. Aí você vai lendo Hebreus, ele diz, os anjos são inferiores a essa nova revelação. E o que é que se diz do Velho Testamento? Foi uma revelação dada por anjos. São inferiores a essa nova revelação. Moisés, ele menciona, é inferior a essa nova revelação, porque ele mesmo tinha dito, virá alguém depois de mim, que vos dirá tudo quanto tem que ser feito. Ele mesmo sabia da relatividade e da temporariedade do que ele estava fazendo. Aí eles mencionam Abraão, e diz, olha, Abraão foi justificado exclusivamente pela fé, porque nem lei de Moisés havia. Como é que alguém poderia se justificar pela lei se nem lei havia? Chegamos no consenso. Vamos lá, Caio. Então, se o Velho Testamento ele está claro, ultrapassado, não está condicionado ao que é pertinente e passa... Mas aí o senhor está entrando em contradição, porque eu vi um vídeo seu, eu posso até colocar para o senhor, que o senhor é bem claro na pandemia, o senhor é bem claro como água cristalina. O senhor deixa claro que Jesus é a palavra de Deus. Claro, a única. Amém. Ele é o verbo, palavra de Deus. O absoluto. E o senhor repete, Jesus é a palavra de Deus. Quem disser que é a Bíblia é herege. Esse vídeo rodou o Brasil. O senhor falando, inclusive, com o Braulio. Na pandemia o senhor falou sobre isso. Então, por isso que eu perguntei para o senhor se a Bíblia no todo é a palavra de Deus, é herege. O senhor disse isso. Eu não sou muito de usar a palavra herege, porque eu acho que essa é uma palavra que eu vou mostrar para o senhor. Posso botar? Eu não vou te dizer que eu não falei. Pois é por isso que eu estou te perguntando, para tirar essa dúvida. É uma palavra que eu costumo dizer, sim, porque eu acho que ela tem uma soberania muito peremptória. Temos um vídeo sobre... Então, vamos falar sobre Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, não, Jesus é a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus todas as vezes que ela concorda com Jesus.